Olá, hoje nós iremos falar sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Glauco, sou CEO da Neotríade e sócio fundador de diversas outras empresas. Tenho aí uma experiência muito grande na gestão de empresas, gestão de equipes, produtividade e também na liderança de times empresariais. Nesse vídeo a gente vai abordar diversos assuntos. Vamos falar o que é inteligência artificial, a IA no mercado de trabalho, qual o impacto da IA, como usar a IA, como extrair o melhor da IA na melhoria de processos. Vamos também falar sobre as habilidades humanas que continuam essenciais e vamos também mencionar um pouco algumas ferramentas que utilizam IA para melhorar a nossa produtividade, como o Neotríade. Bom, vamos começar pelo primeiro conceito. O que é inteligência artificial? Existem diversas definições sobre o que é inteligência artificial, mas uma que eu gosto bastante é que a inteligência artificial são programas, são aplicativos que tentam simular a inteligência humana. Obviamente, a inteligência artificial ela nunca irá substituir toda a capacidade de raciocínio, de discernimento que um ser humano tem. Mas para algumas tarefas, principalmente aquelas repetitivas, aquelas tarefas que existem padrões, a inteligência artificial está já aqui, né, uma realidade que pode nos ajudar muito como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de auxílio. Um outro ponto bastante legal de comentar: todo o algoritmo de inteligência artificial ele é um algoritmo probabilístico, então ele analisa as probabilidades. E probabilidade sempre pode, por maior que seja a probabilidade de acerto, existe uma chance de, quando a gente trabalha com inteligência artificial, é preciso ter sempre essa conferência humana, essa visão humana, que por mais que o algoritmo, a LLM, irá nos ajudar e na maioria das vezes ele vai dar uma resposta correta, em alguns momentos ele pode falhar, ele pode alucinar, como falam. Então, essa supervisão humana ela continua essencial. Alguns dados sobre inteligência artificial no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa do World Economic Forum, quase 75% das organizações planejam integrar soluções de IA até 2027. E falando por mim, nas empresas que eu atuo, na Neotríade e em outras empresas, a inteligência artificial ela já é uma realidade. Nós já estamos aplicando massivamente em diversas operações, diversos processos, a inteligência artificial para ganho de produtividade, melhor de eficiência e também melhor qualidade. E qual o impacto da IA no mercado de trabalho? O primeiro ponto, e talvez o mais afetado nesse momento, são aquelas rotinas que são repetitivas. A automação operacional de tarefas repetitivas, tudo isso que tem um padrão, que segue um processo repetitivo, isso pode ser automatizado. E automatizando esses processos, a gente consegue liberar mais tempo para decisões onde a IA hoje ainda não é capaz de resolver 100%. A gente pode concentrar nosso foco e energia em decisões estratégicas, na qualificação da equipe, no relacionamento humano, que ganha maior importância a partir de agora. E falando de requalificação profissional, essas habilidades como pensamento analítico, colaboração, comunicação eficaz se tornam cada vez mais importantes para o novo profissional. O novo profissional ele tem que ser um profissional que saiba usar a IA, mas saiba usar a IA de forma produtiva, integrando, se comunicando, gerando valor em toda a cadeia onde ele atua. A alta performance, então, no ambiente de trabalho, eu vejo como um misto de tecnologia, saber utilizar as ferramentas de IA, mas com essa parte humana. E tudo isso vai formar um profissional altamente capacitado e preparado para os novos tempos. Como usar a inteligência artificial no mercado de trabalho? Aqui algumas dicas, algumas regras. Primeiro, tente automatizar tudo que for tarefa operacional. Agendamento de e-mail, atualizações de status, planilhas que você tem que fazer periodicamente e é sempre da mesma forma, o preenchimento dessas planilhas. Tudo isso são bons candidatos para a inteligência artificial te ajudar e automatizar. Também aproveite a capacidade de análise de dados que a IA tem, que é uma capacidade de analisar muitos dados de forma muito rápida, cruzando dados de diferentes fontes, para fazer análises de dados mais precisas e assim ter mais informações que serão subsídios para uma melhor tomada de decisão. Por fim, integrar todas as ferramentas de IA que você tiver para elas conversarem, para elas trabalharem. Hoje, praticamente todos os sistemas eles possuem APIs públicas,
possuem alguma forma de integração e utilizando essas formas de integração com a LLM e entre aplicativos, né, entre softwares, a gente consegue assim maximizar o uso da IA, nos tornarmos mais produtivos. Como a IA melhora os processos produtivos? Identificar padrões, a gente consegue prever gargalos e automatizar tarefas repetitivas. Com isso, a gente consegue tornar a nossa rotina mais enxuta. A gente consegue prever problemas que poderiam ocorrer, gargalos, e aí, utilizando um método produtivo, tomar ações para que a gente atue de forma antecipada, de forma preventiva, assim a gente consiga ter uma maior produtividade. A IA vai nos auxiliar também em minimizar as falhas humanas que acontecem. O uso da IA com uma equipe, utilizando softwares de acordo com o nosso objetivo, tende a aumentar a nossa produtividade da empresa como um todo. E aí os resultados são cada vez mais visíveis. A carga de trabalho, a sobrecarga da equipe diminui, a produtividade aumenta. E no final das contas é isso que a gente gostaria, né? É isso que a gente tem como objetivo, como resultado para a gente. Como eu disse, a inteligência artificial ela vem evoluindo extremamente rápido, de uma forma impressionante. A cada evolução, a cada mês, ela praticamente avança a passos largos, mas as habilidades humanas continuam essenciais. A IA ela vai nos ajudar com certeza em várias etapas do processo, mas tem algumas coisas ainda ela não pode nos auxiliar. Alguns pontos que são bastante importantes é com relação à inteligência emocional. Uma IA ela nunca vai ser capaz de saber o que uma outra pessoa está sentindo, qual que é a emoção de uma outra pessoa. Então, essa interação humana, essa percepção humana, saber, né, interpretar as emoções da outra pessoa para tomar decisões, isso continua sendo uma característica única do ser humano. A empatia, a liderança ela tem que ser uma liderança empática. Os gestores, eles precisam ter essa capacidade de compreender o que os colaboradores estão sentindo e aí construir, né, ambientes que sejam ambientes propícios para inovação, para melhoria contínua. Isso também continua sendo uma tarefa essencialmente humana. Liderar é responsabilidade do líder. A liderança nunca vai poder ser delegada para uma IA. A criatividade e a inovação, a IA, ela, como eu disse, ela é muito boa para padrões, coisas repetitivas. Mas quando a gente precisa buscar algo que ainda não existe, alguma solução criativa, inventar realmente uma solução, juntar diversas peças, pensar numa solução inovadora, isso continua sendo uma característica humana essencial. E por fim, o pensamento crítico, que é a capacidade nossa de resolver problemas complexos com julgamento, com a nossa competência humana. Algumas ferramentas com IA para produtividade. Obviamente eu vou falar do Neotríade com IA, e aqui dentro do Neotríade existem muitas coisas que os nossos usuários eles podem fazer de forma automatizada. Por exemplo, lembretes de aniversários, isso dá para cadastrar, dá para a gente enviar tarefas via e-mail para serem criadas dentro do Neotríade através do recurso Tasks. Dentro do Neotríade, uma vez que a gente criou essa tarefa, a gente pode criar lembretes, a inteligência do sistema, ele vai nos avisar esse evento estiver perto de ocorrer. A gente pode também, numa área comercial, utilizar uma distribuição inteligente de leads, por exemplo, a IA analisar o perfil do lead recebido. A IA, hoje já existem sistemas que fazem isso, né, que escolhem o vendedor mais adequado para atender aquele lead. E quando esse lead é passado para o vendedor, isso também pode ser integrado com o Neotríade para criar uma tarefa de acompanhamento dentro da ferramenta. Assim, o vendedor ele tem a tarefa dentro do CRM dele e o gestor consegue acompanhar a evolução dentro do Neotríade. Então, a combinação entre diversas ferramentas é o que realmente torna o ecossistema como todo mais produtivo. Existem diversas outras ferramentas que podem ser integradas. Nós temos o Make, o N8N, integrando com planilhas, com outros aplicativos, com e-mail, Drive, enfim, aí o céu realmente é o limite. Falando um pouco sobre o ChatGPT com o Neotríade, mas
poderia ser qualquer outra LLM, não somente o ChatGPT, poderia ser o Claude, o Gemini ou alguma outra. A LLM, ela pode nos ajudar analisando o nosso histórico de produtividade. Quando integrada a LLM com o Neotríade, a gente pode ver todo o histórico que nós executamos, por exemplo, na última semana, no último mês. A LLM pode nos ajudar a identificar padrões, identificar, categorizar, às vezes de uma forma diferente, verificar aonde que nós estamos gastando mais tempo e quais são as oportunidades de melhoria para a gente otimizar as nossas rotinas. Às vezes seja eliminando mesmo tarefas, às vezes delegando, ou às vezes reorganizando de uma forma mais produtiva, que a gente consiga ter uma melhor eficiência na execução das tarefas. Eu utilizo muito, tanto o ChatGPT quanto o Claude integrados ao Neotríade. Então, eu já tenho aí algumas rotinas, que inclusive estão automatizadas. Por exemplo, o Claude, todo dia, ele faz uma análise do meu dia e ele já me dá um resumo do que eu tenho que fazer. Ele me diz aonde que estão os possíveis gargalos, aonde que eu preciso prestar um pouco mais de atenção. Tudo isso vai te ajudando a ganhar tempo, a ser mais produtivo. Se você ainda não tem o Neotríade integrado com nenhuma LLM, é possível fazer isso. É possível também usar a LLM sem uma integração. Aí você só vai ter um pouquinho mais de trabalho, que é extrair os dados do Neotríade e importar na LLM. Aí existem diversos prompts práticos também, básicos, que você pode fazer. Você pode pedir para a LLM, sugerir uma melhor ordem de execução. Uma instrução que eu sempre deixo dentro ali dos meus prompts é tentar agrupar assuntos semelhantes. Então, se eu tenho diversas tarefas do comercial, procuro agrupar todas as tarefas no mesmo bloco, porque aí o meu pensamento naquele momento, naquele tempo, está destinado para o comercial. E assim eu vou criando blocos, tá? Essa é uma estratégia bastante eficaz. Outra é a priorização com base nos prazos, com base nos prazos de entrega máximo. Se você tem isso bem definido, a LLM ela pode te auxiliar a priorizar de uma forma que você não passe nenhum sufoco, que nenhuma importância acabe virando uma urgência por falta de tratamento. E como eu falei, a análise que é fundamental. Pelo menos uma vez por semana, eu geralmente faço isso na sexta-feira, no final do dia, eu analiso como foi toda a minha semana. Eu vejo o que deu certo, o que deu errado, com o auxílio da LLM, vejo onde que consumiu mais tempo, o que surgiu mais de urgência, e assim eu consigo programar a minha próxima semana de uma forma mais otimizada. Um outro recurso que eu utilizo muito no meu dia a dia é o WhatsApp do Neotríade. O WhatsApp do Neotríade, ele tem uma inteligência artificial embarcada, vai nos auxiliar naquele momento, principalmente no meu caso, quando eu não estou no escritório, eu estou na rua, visitando um cliente, visitando um fornecedor. No trânsito, eu lembro, eu preciso fazer tal tarefa, esqueci de fazer, correria do dia a dia, isso acontece. E aí, assim que surge uma oportunidade, eu pego o meu WhatsApp e mando uma mensagem de áudio ali no Neotríade para ele criar uma tarefa para mim, para criar um compromisso, para ele me dizer quais são as tarefas que eu ainda preciso fazer no dia. Então, é uma ferramenta na palma da mão que tem diversas funcionalidades. Utilizando o agente do WhatsApp, eu posso criar tarefas, criar compromissos, mudar a data de alguma tarefa, posso fazer diversas funções. É mais uma ferramenta integrada nesse ecossistema que vai ajudar a gente a ser mais produtivo. Para quem ainda não conhece o Neotríade, convido a todos a fazerem um teste dos 14 dias sem compromisso. A gente tem 2 versões aqui dentro do Neotríade para abranger tanto o uso pessoal quanto o uso dentro das empresas. Acesse então o nosso site, o neotríade.com. Confira todos os nossos conteúdos, teste a ferramenta. Se você precisar de qualquer auxílio, entre em contato com a nossa equipe de apoio. É possível agendar uma reunião, uma call com um consultor para ele te explicar todos os conceitos, tanto para o uso pessoal quanto para o uso de equipes. E sejam mais produtivos. Utilizem a tecnologia a favor de vocês como uma ferramenta para a gente conseguir os nossos objetivos. Maior produtividade, maior resultado e maior equilíbrio na nossa vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.